Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Eu sou a Bartíria Rocha, anfitriã desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós mulheres amamos. Nós vamos falar sobre saúde, sobre estética e muitas outras coisas, sobre a vida do nosso convidado, Dr. Gustavo, que está aqui hoje comigo. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Bart. É prazer estar aqui com você em Goiânia, nessa terra maravilhosa, né? Estou muito animado para o nosso podcast. Obrigado pelo convite. Eu tenho que concordar com você que Goiânia é a cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, gente. Tirando o calor e a falta de mar, Goiânia é maravilhosa. Doutor, estávamos ansiosas pela sua participação aqui nesse podcast, porque nós temos muitas perguntas para você. Muitas. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Eu sei que muitas mulheres chegarão aqui e já te conhecem. Então, mulheres, fiquem até o final que todas as perguntas serão respondidas. Mas se apresenta para a nossa audiência, por favor. Fica à vontade. Então tá, meu nome é Gustavo Rocha, né? Temos o mesmo sobrenome aí. Sim. Sou de Montes Claros, em Minas Gerais, e hoje eu moro em Belo Horizonte. Eu trabalho também aqui em Goiânia, em São Paulo, né? Na área da estética corporal. Tenho uma formação longa aí na medicina, eu sou ortopedista de formação, trabalhava com transplante de tecidos, trabalhava com cirurgia robótica, eu ainda faço alguns casos, e decidi nos últimos 2 anos aí fazer essa migração, né, para a estética corporal, que me encantou, me fascinou. Tudo começou acompanhando um cirurgião plástico, meu amigo Gustavo Aquino, que a gente começou a desenvolver técnicas de lipoenxertia guiada, uso de células-tronco, e depois eu tive o prazer de ser convidado pelo Dr. Hamilton Couto, que é um ortopedista que desenvolveu técnicas de harmonização glútea, e inclusive fiz até um curso com ele em Orlando e conheci um grande nome de Goiânia, que é uma pessoa que me inspira muito, que é o Dr. Alessandro Alarcão. Sim. E esses nomes aí vieram acrescentar na minha vida e me incentivar a mudar os estudos para a área da estética. Essa seria a minha primeira pergunta para você. Por que harmonização corporal? Por que estética? Sim. O que te levou? Você já falou um pouco sobre essas pessoas que te inspiraram, mas foi só isso? Teve algo mais que te chamou a atenção para migrar para essa área? Eu sou muito sincero, sabe? Na área da ortopedia eu era muito detalhista, muito às vezes refinado, e comecei a ver que eu não estava me cabendo muito da ortopedia. Eu gostava de reabilitar as pessoas, gostava do transplante, da tecnologia da robótica, mas faltava alguma coisa que me completasse, sempre faltava algo. E quando eu fui para o mundo da estética, eu entendi que esse algo que faltava era eu estar num ambiente que combinava comigo. Eu sou muito vaidoso, sou muito ligado aos detalhes, e os detalhes na estética fazem toda a diferença. Com certeza. Então, a questão técnica, né, cirúrgica, que eu sou cirurgião de corpo, né? Eu faço cirurgia no corpo inteiro, cirurgias complexas, transplanto tecidos no corpo inteiro. E isso facilitou tecnicamente para ir para a estética corporal. Eu costumo brincar com o seguinte: eu abro o bumbum e coloco a prótese lá dentro. Então, para deixar a pele bonita é muito mais fácil. Sim. Então, essas questões técnicas me levaram a dedicar ao corporal. E esse refino, esse detalhe, esse encantamento foi o que me completou aí na minha área de atuação. E realmente, para atuar na estética, você precisa ser detalhista, né? Porque nós costumamos nos deparar com situações um pouco estranhas na questão da estética, principalmente nos preenchimentos faciais, né? Sim, Houve aí um movimento de padronização e hoje a gente está voltando para a naturalização. exatamente. Exatamente por causa dessa falta de zelo ali de detalhe, de ser detalhista, porque os rostos não são padronizados, assim como eu imagino que os bumbuns também não, né? Com certeza. Todo mundo é assimétrico, tem as suas diferenças de um lado para o outro e tem a sua arquitetura corporal. O bumbum ele tem uma arquitetura óssea, que vem desde lá da ortopedia, de como o quadril é formado, como a bacia da mulher é formada, ou o homem, e depois ele vem para a parte muscular, e por final a pele, que a gente sabe que a genética também é diferente. As pessoas de pele branca têm uma genética de pele diferente daquelas de pele negra, né? A celulite é muito mais comum na mulher de pele clara do que na mulher de pele negra. A estria muda se é na pele negra ou se é na pele clara. E nós temos a miscigenação do Brasil, que são esse monte de mesclas que muda tudo aí a questão genética nossa brasileira para outros povos.
Perfeito. Doutor, e aí já entrando direto ao ponto, direto ao assunto que nos interessa aqui, vamos falar um pouco sobre a harmonização do bumbum, né? Você fala harmonização de glúteos, mas nós gostamos de bumbum. Com certeza. Vamos falar de bumbum. Eh, eu fui me aprofundar um pouco mais sobre isso quando comecei a te seguir. Na verdade, eu comecei a te seguir por causa da minha barriga, mas eu me deparei com muitos bumbuns lindos, né? E aí gostaria de entender sobre essa questão do bumbum. Como que funciona? Quais produtos você utiliza hoje para fazer essa harmonização? E aí até quero entrar já num assunto um pouco polêmico, que é a questão do PMMA. Porque há um preconceito, que eu não sei, não sou especialista e quero que você esclareça isso aqui para nós hoje. Há um preconceito em relação ao PMMA, até voltado para a questão de saúde, né? Que pode ser crítico para a nossa saúde. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que funciona a harmonização glútea e também sobre quais produtos você utiliza, se o PMMA é aplicado, quais as implicações do uso do PMMA, para que a gente esclareça aí para nossa audiência e cada uma possa escolher qual o melhor produto para si. Então, a gente tem produtos chamados de temporários e o produto chamado definitivo. Os produtos temporários, a gente vai usar o ácido hialurônico como preenchedor, a hidroxapatita de cálcio, muito conhecido como Radiesse, e eu uso também o Harmonize, que é até produzido aqui em Anápolis, que é a hidroxapatita, que é absorvível, ela é absorvível de 12 a 16 meses, a gente usa ele mais para tratamento de celulite, gerenciar o envelhecimento. A gente tem o ácido polilático, que é o PLLA, que é mais conhecido o Sculptra, que a gente Uhum. também usa para fazer esse tratamento do gerenciamento do envelhecimento, da questão da celulite, melhora da pele. Também produzido aqui próximo, a gente usa o Eleva, que é da marca que é fabricada aqui perto, também em Anápolis. E temos o definitivo, que é o PMMA, que é o tão polêmico PMMA. O mais polêmico do PMA é o desconhecimento. Eu, como ortopedista, uso o PMA a vida toda, de rotina. Não existe uma prótese ortopédica chamada cimentada que não tenha PMA, seja ela de quadril, de ombro, de joelho, de tornozelo. Então, o PMA ele é usado em ampla escala no mundo todo sem questionamento. O PMMA ele é usado no implante cardíaco. Quando você bota um CDI, um marca-passo, muitos deles são fabricados à base do PMMA. Que o PMMA é um produto que ele é compatível com o corpo humano. E ele não tem teve uma rejeição ao PMMA. Não, ele é biocompatível. Assim como lentes de catarata também são à base de PMMA. Nossa. E na ortopedia, a gente usa o PMMA como espaçador, quando você está tratando uma infecção. Você usa ele para fazer essa colocação da prótese. E a gente coloca ele em contato com a medula óssea, que é o nosso tecido mais ativo. Está produzindo as nossas células o tempo todo. Então, a questão do PMMA ser ruim, isso é um mito. Isso eu queria frisar. É mito que o PMMA mata. Todas as pessoas que tiveram complicação, as complicações são advindas de produtos clandestinos, óleos, hidrogel, como o caso da Andressa Urati, Aqualift, que são produtos proibidos, ou com produtos manipulados de PMA, que não segue um padrão industrial tecnológico de número de esferas que sejam regulares, ou por um profissional que não sabe o que está fazendo. Aquela última influencer que faleceu, ela foi atendida numa clínica clandestina em Goiás por um profissional que não era médico, não era biomédico, não era nada. Então não se tem nem que se discutir qual produto foi feito. Ali tem que discutir é que a pessoa que aplicou é um bandido, é uma pessoa Com certeza. clandestina que não tem informação. Então, a grande questão do PMMA, quando ele tem complicações, ou não é PMMA, é um produto clandestino, ou é um profissional que não é qualificado. O PMMA, especificamente, ele é exclusivo para médicos, porque se errar, infelizmente, como ele é definitivo, ele pode ter repercussões maiores. Mas se é feito com técnica adequada, é o melhor produto, ele é definitivo, ele é bioestimulador de colágeno, ele preenche. Então, ele tem várias formas de ser usado na medicina há mais de 80 anos com segurança. E aí colocaram tudo isso na conta do PMMA. Tudo isso na conta do PMA, por questões sempre mercadológicas.
Entendo. E a gente tem uma questão também que eu sempre gosto de frisar, é que existem profissionais bons e ruins em qualquer profissão. Então, a Exatamente. gente tem que sempre buscar aqueles profissionais que realmente nos passam segurança, que têm ali exemplos, casos práticos para nos mostrar os resultados. E eu percebo que muitas vezes as pessoas são negligentes com esse cuidado, né, na Completamente. seleção dos profissionais. E eu falo em todas as áreas. Qualquer área em que você for fazer uma contratação, você precisa investigar se aquela pessoa realmente tem competência para aquilo que ela se propõe, Com né? certeza. E se você for analisar dados técnicos, estatística, o ácido hialurônico tem complicações por volta de 5%, o PMA de 1 a 2 e uma lipo mais ainda. Então, assim, Sim, então quer dizer que nós vamos parar de fazer lipoaspiração? Não. Na verdade, você vai fazer com um cirurgião plástico qualificado, num ambiente cirúrgico adequado. sim. Mesma coisa com o PMMA, você vai fazer com um profissional qualificado, com um produto registrado na Anvisa, num ambiente adequado. Assim como o ácido hialurônico e qualquer outro procedimento médico. Sim, inclusive o próprio Botox, né? O próprio Mesma coisa. Botox, a depender, eu tenho uma amiga que fez uma aplicação de Botox com uma dermatologista excelente aqui de Goiânia e ela teve uma paralisação no lábio inferior. Sim, Houve erro da profissional? Não, houve um efeito ali colateral da aplicação, sim. enfim, isso pode acontecer. Só que se nós buscamos um profissional não habilitado, não competente para tal, certamente as chances de um efeito adverso vai ser muito E as serão muito maiores. complicações, elas são revertidas. Por exemplo, eu domino muito a técnica de fazer guiado por ultrassom. Então, isso traz segurança, eu consigo reverter complicações e até resolvo complicações, infelizmente, de outros profissionais. Então, a questão toda é qualificação técnica. Conta um pouco pra gente sobre essa questão de ser guiado por ultrassom. Então, Como que funciona? Durante a aplicação, você usa um aparelho de isso. ultrassom? A gente tem um ultrassom, hoje a gente tem ultrassons portáteis de alta qualidade, né? Tanto ele num tablet quanto ele numa maleta. E com esse ultrassom, por exemplo, preenchimento de panturrilha e de coxas. A maioria dos pacientes acaba que eu prefiro usar o ultrassom ali para guiar o preenchimento. Não é todos que precisam, mas você tem isso para guiar. Ou então vou resolver uma complicação. O paciente fez um procedimento, teve uma infecção ou teve um seroma, juntou um líquido. O ultrassom me ajuda a guiar e drenar esse líquido, esse Identificar hematoma, essa ali. infecção. Ela serve como na terapêutica, como na propedêutica, que é o diagnóstico. Entendi. E doutor, já aproveitando que a gente está falando sobre harmonização, pessoas que têm prótese de silicone, elas, porque em alguns momentos pode haver ali alguma necessidade, a gente Sim. engorda, emagrece, envelhece. Então, se houver ali uma necessidade de fazer uma harmonização, é possível fazer ainda que tenha o silicone? É assim, infelizmente, a prótese de silicone é uma cirurgia com alta taxa de mau sucesso. Ou Hum, por quê? Estatisticamente, 30% das próteses de silicone vão ter alguma complicação, seja uma complicação simples, como uma deiscência de sutura, uma infecção local, ou uma complicação grave, como uma infecção grande que tem que fazer o explante, que é tirar a prótese. Por que que isso acontece? A região glútea, o interno, né, do glúteo, é muito próximo ao orifício anal. Então, tem hum, alto nível de contaminação e pode ter infecções. Outra questão é, se você põe uma prótese silicone no seio, na mama, você consegue fazer o repouso. E no glúteo? Como é que você vai ficar sem sentar? Como é que não vai gerar atrito? Mais um caso, a prótese de silicone no glúteo, ela causa uma compressão da musculatura glútea, do músculo glúteo máximo, médio e mínimo. Então, esse músculo, se a pessoa não treina, se ela não tem uma rotina de exercício, ele atrofia pela pressão do silicone. silicone. E aí, por isso que a prótese de silicone gira, por isso que ela sai do lugar, por isso que ela migra. Então, o resultado da prótese de silicone ele é ruim e a maioria dos cirurgiões plásticos já descontinuaram o uso da prótese de silicone. E o paciente que tem, aí a gente faz sim a harmonização, mas a única harmonização que é possível é a do PMMA, porque o PMMA é Uhum. intramuscular. Então eu consigo reposicionar tecido, ganhar volume e harmonizar o glúteo com o PMMA. Alguns pacientes não precisam tirar a prótese, a gente faz isso ao redor da prótese, às vezes até guiado por ultrassom para sair dessa prótese silicone. Ou alguns pacientes que não tem jeito, tiram, faz o explante, tira a prótese de silicone e aí a gente vai preencher tudo com PMMA, moldando novamente o glúteo. Então, o PMMA, ele salva esses glúteos aí. Nossa, eu estou
chocada, porque eu não imaginava nada disso sobre o silicone no bumbum. E até me surgiu uma outra dúvida aqui em relação às pessoas que optam por esses procedimentos aí, esses produtos não industriais, né? Não industrializados. Sim. Tem como reverter? Então, se a pessoa fez um procedimento desse tipo, clandestino, ela consegue reverter Alguns isso? casos, sim. Se o produto ele está acumulado, alojado, né, que forma uma loja, eu consigo vir guiado por ultrassom, faço anestesia e dreno esse produto. Hum, De novo, mais uma aplicação do PMA. Ao drenar esse produto, a reconstrução geralmente é feita com PMA intramuscular. Porque o PMA, ele vem da nossa linha de reparadora, né? A gente usa isso em sequela de poliomielite, uhum. sequela de acidentes, sequelas de trauma. Então, o PMA, ele tem essa capacidade plástica de preenchimento intramuscular e recondicionamento. Aí, nesses casos, por exemplo, hidrogel, aqualift, a gente drena todo o produto, retira ele, faz controle se deu infecção ou não no paciente e reconstrói com PMMA. E o pós, nesses casos, é tranquilo, doutor? Depende se a pessoa tinha uma infecção grave, leve ou se era só uma resposta inflamatória. Esses produtos, como aqualift e hidrogel, eles podem não dar infecção, mas dar uma resposta inflamatória crônica. Hum, Tirou o produto, está tratado. Vai usar um pouco de corticoide, mas resolve. Agora, se ele está infectado, aí eu tenho que tirar, lavar tudo, lavar aquele ambiente, tratar com antibiótico e depois fazer a reconstrução. nossa. E os riscos de continuar com esses produtos no corpo? Pois é, infelizmente, algumas pacientes que me procuraram, elas estavam esteticamente bem e com a resposta inflamatória controlada. Essas pacientes orientam só acompanhamento médico. A gente vai fazendo ultrassom seriado ou ressonância, depende, mas geralmente o ultrassom ele é superior à ressonância para a harmonização glútea. Uhum. E a gente faz esse mapeamento glúteo de tempo em tempo para ver como está esse produto. Para não ser mutilante, né? Para não causar nenhuma Sim. sequela, cicatriz. Aí a Nossa, gente só monitora. eu não imaginava. E a gente tem, infelizmente, nós somos influenciáveis. Sim, com certeza. Então, as notícias correm, o PMMA é horrível, é ruim, faz mal para a saúde, pode gerar sequelas, né? Eu vi uma notícia até há bem pouco tempo, acho que esse ano, sobre PMMA no rosto, que o produto deslocou, mas é um caso de PMMA ou... Isso, então vamos tirar algumas dúvidas sobre isso aí. É. O PMA no músculo, né, no glúteo, na coxa, na panturrilha, ele se comporta completamente diferente da face. Hum, Então, assim, PMMA é um produto ótimo para musculatura profunda, por exemplo. Ou como bioestimulador, que aí você usa ele mais diluído, a 10%, e aplica como bioestimulador de colágeno contínuo. Na face tem que ter cuidado, porque como é muito superficial, às vezes o PMMA não vai bem. Por exemplo, preencher o lábio com PMMA, isso não é correto. nossa. Então, aquele caso que teve da influenciadora que teve que tirar os lábios, é porque não era para ser usado PMMA no lábio. PMMA usa-se, lábio usa-se ácido hialurônico com baixo G', um ácido hialurônico fino, que é usado no lábio, é usado na região dos olhos. Então, você tem, por exemplo, dentro dos ácidos hialurônicos, o G', que a gente fala, ou peso molecular, de leve, médio a alto, que seria a densidade dele. Então, Sim. quando você vai tratar lábio, vai tratar periorbicular, você vai usar ele mais fininho, mais fluido. Se Uhum. você vai usar como preenchedor, mandíbula, queixo ou no bumbum, a gente já usa um denso, um mais grosso, para poder durar mais tempo. E em regiões malares, aí você tem o médio peso, vamos dizer assim. Então, para tudo, tem as indicações adequadas. Você Sim. vai ver que os erros estão em usar produtos inadequados com técnica inadequada. Ou então Sim. faz um preenchimento e pega uma região que tem um vaso sanguíneo e aí bloqueia o vaso. Então, todos esses problemas, esses aí estão advindos de técnica inadequada. O PMMA ele pode ser usado na face, mas para casos específicos, Uhum. em lugares específicos. Outra coisa são os PMAs antigos. Existe uma portaria ministerial que em 2007 proibiu manipulação, porque a maioria dos PMAs antigos eram manipulados. Então, o PMA hoje, de quarta geração, ele não tem migração. Por que ele não migra? Porque ele tem um tamanho de partícula adequado para não ocorrer a migração dentro do corpo humano. Entendi, houve uma evolução Uma aí também evolução, na indústria, né? E exatamente, também na regulação, na regulação. né? Exatamente.
E aí, ainda falando de bumbum, a gente gosta desse Sim. assunto aqui, gente. Celulite. Todas nós mulheres, em algum momento, eu quero dizer que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, eu não tenho celulite. Isso gente, eu não tenho, também não tenho bumbum, mas não tenho celulite. Mas, doutor, é um problema que toda mulher, em algum momento, já passou, e não tem como falar que a gente não sente desconforto, porque sentimos sim. E eu pude perceber que hoje você trabalha com tratamentos para celulite. Então, eu Isso. gostaria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona, quais as indicações, se é qualquer celulite. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então vamos lá. A celulite é uma das áreas que eu mais dedico aos meus estudos hoje, justamente por pegar mulheres desde muito jovens, adolescentes, até as mulheres já numa idade mais avançada, 70 anos, 80 anos. Eu tenho pacientes de todos esses públicos. A celulite ou lipodistrofia, que é uma alteração da pele, né, e do subcutâneo, ela é formada por travas, por septos que conectam a pele ao subcutâneo profundo e faz aqueles buracos, né, as retrações. Alguns pacientes têm as celulites pequenas e tem pacientes que têm retrações grandes, que vocês vão ver lá no meu Instagram, que eu estou sempre tratando essas. Uhum, Em alguns casos, eu preciso até associar o preenchimento, não dá só para tratar a celulite de forma isolada. Então, a celulite ela vai de grau 1 a grau 4. Grau 1 aquela mais levinha, que fica parecendo que a pele ali é uma casca de laranja, né, ou uhum. apergaminhamento da pele, e grau 4 aquelas mais profundas, com muita flacidez envolvida. Então a celulite, primeiro, o único tratamento que dá resultado na celulite, subcisão. Por isso eu tenho o meu protocolo Subcision X, que é uma marca registrada, é registrado no INPE. Eu dou aí mentoria para os médicos ensinando esse protocolo. Subcisão é uma técnica cirúrgica ambulatorial que você entra com agulha ou com uma cânula especial e rompe esses septos. Rompe eles, corta eles no subcutâneo para a pele voltar e preenche ali com bioestimulador de colágeno. Qual o bioestimulador de colágeno? Depende da conversa com a paciente, ela tem o direito de escolher. Pode ser o PMMA definitivo, pode ser o hidroxapatita de cálcio, pode ser o ácido polilático. Então, isso a gente conversa com o paciente, expõe prós e contras de cada um e ela decide. Então, a gente faz a subcisão, que é soltar travinha por travinha dessa celulite e preencher ela. A celulite nada mais é que um gerenciamento do envelhecimento, porque ela vai aparecer junto com a flacidez do envelhecimento. E ao tratar a celulite, rejuvenesce. O bumbum fica mais jovem, o posterior de coxa fica mais jovem. Mesma coisa com a face interna da coxa. As mulheres sofrem com o envelhecimento da região interna da coxa e do joelho, que aí fica o joelhinho triste, o próprio umbigo também tem um umbigo triste. Então, tem o tratamento de celulite com esses bioestimuladores de colágeno, mais a subcisão. Ah, doutor, mas meu médico falou que eu posso fazer um Morpheus. Pode sim, associado. Fazer o tratamento isolado para celulite, ele nunca é o caminho. O paciente está acima do peso, está com sobrepeso, obesidade. Se não corrigir a parte de peso, de perder peso, desinflamar, uma dieta menos inflamatória, também não vai dar resultado. Então é uma somatória. A celulite tem que fazer a subcisão, aplicar o bioestimulador de colágeno, emagrecer, regular os hormônios, né? Porque se a mulher tiver desregulada, na menopausa e tudo, se ela não fizer uma reposição hormonal também não vai melhorar. Então, é um somatório de fatores. Você falou sobre o Morpheus e hoje estava conversando sobre o Morpheus e uma médica estava falando para mim que para quem ainda não teve filhos é, não é indicado porque pode dar algumas fibroses. Isso procede? Nem tudo é verdade, mas uma parte sim. O Morpheus, ele é uma plataforma que ele gera um bioestímulo de colágeno através de um processo como se fosse uma queima ali da pele, né? Uhum, A gente tem os plasmas de retrações que o cirurgião plástico usa, que sim. vai tratar a região mais profunda, que seria o renúvium e o argoplasma, e tem o Morpheus que trata mais a parte superficial. O Morpheus ele é excelente, só que tem que ser bem indicado, ver a questão do processo de envelhecimento, e eu sempre acredito que a melhor indicação é a associação de métodos. Você Hum, pode fazer um bioestimulador de colágeno, por exemplo, no abdômen, como a hidroxapatita de cálcio, que não é tão inflamatória, e vir associar com o Morpheus. sim. E não precisa necessariamente esperar a mulher engravidar para fazer esse tratamento. Hum, E a fibrose que o Morpheus pode causar, nem sempre ele vai causar, né? Porque se for usar de forma adequada, não vai ter fibrose, ela é superficial.
Hum, E as alterações que a gestação faz são profundas. É a diastase abdominal, sim. é uma flacidez mais profunda. E o Então, Morpheus não e o alcança. Morpheus não vai alcançar essa profundidade. A plataforma Morpheus, ela tem várias coisas nela. Morpheus Body Tight, que trata muita flacidez também de braços, de coxas, de abdômen. Então, na verdade, o médico, dominando a técnica ali da plataforma, ela vai definir qual a entrega que deve ser feita para aquele paciente e o que deve ser associado. E você usa essas tecnologias associadas Sim, lá nós no temos seu todas as consultório. tecnologias. A que eu mais uso, como eu faço muito tratamento de celulite, são as ondas acústicas ou shock waves, são as ondas de choque, que eu Uhum, uso elas para estimular a pele, aumenta a vascularização local, diminui a celulite, né? Ela tem um processo para celulite validado. E eu uhum, uso também dentro do meu protocolo Subcision X, porque ao fazer as subcisões gera muito hematoma. E hum, uma das maneiras de degradar esse hematoma, de melhorar o processo de absorção, é fazendo as ondas acústicas ou ondas de choque. entendi. E eu tenho mais perguntas. Pode falar. É, o ácido hialurônico para o bumbum, você falou um pouquinho. Sim. Eu gostaria de entender mais em quais casos ele é indicado. Eu sei que é necessário uma consulta, mas a gente está fazendo de conta que estamos em uma, né? Mas dá para Vamos aproveitar o momento para dá, tirar todas as dúvidas. dá para falar assim. Ó, teoricamente, a gente vai dividir as mulheres. É claro que depende de Uhum, genética, do cuidado, mas é como se a gente dividisse as mulheres abaixo dos 35 e acima dos 35. Mais ou menos isso aí. As mulheres mais jovens, elas têm bastante colágeno. E elas geralmente têm uma musculatura mais estruturada. uhum, Essas mulheres mais jovens, com a musculatura estruturada, elas recebem muito bem o ácido hialurônico, que aí eu uso o ácido hialurônico no subcutâneo para uhum, modelar o bumbum e vez ou outra eu associo, por exemplo, um bioestimulador de colágeno para dar mais duração. A questão do ácido hialurônico é que eu não consigo transformar o bumbum com ácido hialurônico, eu consigo melhorar, dar um up, fazer a voltinha ali, que a gente fala a voltinha do biquíni, do copinho, fica uhum. bonito no vestido, né? Isso eu consigo dar. Mas se ela não tem uma musculatura glútea desenvolvida, se ela não tem já um bumbum estruturado, o ácido hialurônico não vai dar resultado, ela vai ficar frustrada. E o Hum, ácido hialurônico é caro. Então sim. ela faz um investimento alto, não vê a mudança e segue frustrada. Então, mais ou menos isso, até 35 anos e com estrutura a gente vai bem. Ah, mas eu tenho 40 anos, treino, tenho um corpo lindo. Beleza, você também vai dar certo com ácido hialurônico. Agora, passou por um processo de emagrecimento grande, infelizmente teve 2 bebês e mudou muito o corpo. Nossa, doutor, meu bumbum era tão empinadinho, depois dos meus 2 filhos ele caiu. Só com reestruturação de PMMA, que aí a gente vai levantar a estrutura muscular, vamos fazer pilares estruturantes e vamos preencher o bumbum. Posso fazer técnica híbrida, que é uma coisa que as pacientes têm procurado. Fazer menos PMMA e um pouco de ácido hialurônico. Então, uso o ácido hialurônico na parte superior do bumbum e uso o PMMA como estruturante. Então, a gente Entendi. tem as técnicas híbridas também. O ácido hialurônico vai muito bem em quem já tem uma estrutura. E Uhum, eu posso usar ele também em outras áreas. Coxas, bíceps, peitoral masculino, né? uhum. Feminino depende do caso. Precisa avaliar, né, gente? Não, o Google não vai responder todas as perguntas, nem esse podcast. Tem que agendar uma consulta com o doutor Gustavo para tirar suas dúvidas. Eu estou sendo bem. Estou aproveitando bem o meu tempo aqui para sanar as minhas. E aí, doutor, falando sobre sobre o ácido hialurônico, sobre toda essa questão de harmonização, a gente tem também, antes de fazer minha pergunta, quero fazer um comentário em cima do que você falou, que até para isso a atividade física é importante, Com né? certeza. Porque a atividade física, a boa alimentação, ela ajuda que o nosso corpo responda aos estímulos externos que a gente traz, né? Então, por exemplo, a pele. Se você faz laser, labial, enfim, usa vários produtos de skincare, mas você tem uma alimentação inadequada, você não ingere água, naturalmente a sua pele não vai responder, não faz uma Exatamente. limpeza de pele, né? Exatamente. O ácido hialurônico ele melhora a hidratação da pele, né? Porque ele Uhum, retém líquido. E ele também vai melhorar isso no bumbum, nas outras áreas. Assim como a gente sabe que, cientificamente, se eu somo bioestimulador de colágeno com ácido hialurônico, ele tende a durar mais tempo e ter um efeito melhor. Então, é uhum, muito comum eu associar a hidroxapatita de cálcio com o ácido hialurônico para poder durar mais tempo. sim. Porque o ácido hialurônico ele começa a degradar a partir que você colocou. Uhum, Alguns pacientes vão precisar de retoque com 6 meses,
outras com 1 ano. Então, tem que lembrar disso. O ácido hialurônico, coloquei hoje, vou precisar de retoque? Vai. Grande chance de precisar com 6 meses e alguns casos com 1 ano. Mas depois disso ele já praticamente degradou quase todo. Aí Uhum. quando eu boto o bioestimulador de colágeno, tende a durar um pouquinho mais, ganhar alguns meses aí. Uhum. E aí, uma pessoa que tem já uma estrutura, o bioestimulador pode ser mais indicado. Indicado isso. Então, Vamos supor que o paciente fala assim: olha, eu não quero aumentar nada no meu bumbum, eu só quero gerenciar o envelhecimento, eu quero que ele fique lisinho. A gente faz o protocolo só com bioestimulador. uhum. E esse protocolo, ele é feito a cada 1 ano, 2 anos? É como o rosto? Mesma coisa do rosto. A Mesma gente coisa. fala, inclusive, que o bumbum é a nova face, Não. né? Quando a gente faz o bioestimulador de colágeno no bumbum, a gente trabalha ele com 1 vez ao ano, que é o tempo que ele é Uhum. degradado, cerca de 12 a 16 meses, Sim. né? O ácido hialurônico vai durar aí também de 12 a 18 meses, então seria mais ou menos 1 vez ao ano. Uhum. Sempre que a gente aplica o bioestimulador, a gente faz algum estímulo mecânico, por exemplo, passar uma cânula chama bico de pato, a gente descola todo o subcutâneo para gerar uma resposta inflamatória, responder ao bioestimulador e a pele ficar lisinha. Eu descobri que eu não sabia, gente, sou totalmente leiga, né? Eu descobri que a inflamação controlada, né? Controlada por um especialista, não por você, pode produzir colágeno quando fiz jato de plasma. Sim. E aí eu descobri isso, eu achei fantástico. O princípio da subcisão é esse, né? A gente corta as travas da celulite, os septos, e gera uma reação inflamatória, sangra. Todo esse sangramento tem ali células tronco com capacidade regenerativa e gera o bioestímulo. Interessantíssimo. Eu sou apaixonada pela estética, né? Então, ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Doutor, agora eu quero falar sobre abdômen. Sim, Essa também é uma queixa de uma amiga minha. Uma amiga minha pediu para te perguntar. Você tem alguns protocolos para abdômen também, sim. né? Em quais casos que você trabalha esses protocolos? E depois eu gostaria de passar um pouquinho pelo assunto emagrecimento, porque eu acho que você Combinado. trabalha com isso também, né? Mas sobre abdômen, como que funciona? Em quais casos a gente consegue fazer alguma intervenção ali que seja não tão invasiva Sim. e que possa trazer uma resposta, às vezes uma gordura localizada, uma falta de definição? Isso é possível? É possível, só que tem que orientar muito bem o paciente e tratamento conjunto. Qual o melhor resultado? O melhor resultado vai ser na mulher com baixo percentual de gordura, que está Uhum. envelhecendo, está lá com seus 40 anos de idade, começa a ver flacidez no abdômen. Essa daí eu consigo pegar o bioestimulador de colágeno, desenhar os pecs abdominais, fazer uma projeção, e aí é um princípio que quando eu explico para as mulheres, todas entendem. Princípio de sombra e luz. Uhum. Quando vocês usam iluminador, vocês não querem trazer luz para as maçãs para rejuvenescer o Uhum. rosto? É a mesma coisa do abdômen. Se eu boto bioestimulador de colágeno no abdômen, eu trago luz para o centro e sombra para as laterais, logo parece mais definido. Da mesma forma que se eu fizer isso numa mulher, que ela não está com a gordura tão baixa e ela tem um pouquinho de gordura abdominal, eu vou trazer luz para a gordura. E Uhum. aí vai parecer que a barriguinha dela está maior. Maior. Então, o bioestimulador de colágeno vai bem com pouca gordura abdominal. E aí, os esvaziadores de gordura, que são as enzimas, a gente consegue definir um pouco mais o abdômen. A gente trabalha com definição. Mas aí a gente faz enzima, dieta, treino, soma tudo para Uhum. trazer essa definição abdominal num procedimento ambulatorial, de consultório, sem ser cirúrgico. Infelizmente, as pessoas acham que é só ir lá aplicar algumas Não é só coisinhas e tá milagre. tudo certo, né? Não é Não é milagre, milagre. gente, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então, é o que a gente estava falando. O treino, ele é importante até para Para você tudo. ter um procedimento ali mais efetivo, um resultado Exatamente. melhor, né? Então, os protocolos abdominais a gente vai dividir nisso. Tem outros protocolos que a gente pode tratar, por exemplo, cicatrizes, Hum. onde a gente usa bioestimuladores para melhorar a cicatriz. A gente pode fazer subcisões para soltar a cicatriz. Mulher gestante ou alguém que fez, por exemplo, um apendicite, às vezes fica com aquela cicatriz profunda, né, que é a Uhum. retração, que aquilo ali é uma fibrose. Então, às vezes a gente consegue soltar aquela fibrose, fazer um bioestímulo e mandar para um tatuador. A gente tem tatuadores que trabalham com camuflagem que a gente faz tratamentos Para concomitantes cicatriz. também para melhorar a cicatriz. Que legal.
Interessantíssimo isso, porque eu acho que uma das queixas da maioria das mulheres que têm filhos é a É a cicatriz da cicatriz. cesárea, né? Exatamente. Então dá para bioestimular, dá para soltar a cicatriz. Muitas cicatrizes são doloridas, né? Elas têm dor nessa cicatriz. Uhum. Aí a gente faz um princípio que é aplicação de medicamento ali para tirar essa dor, para modular a dor, e Uhum. pode fazer camuflagem com o tatuador para ficar mais estético. Interessantíssimo. Então, meninas, eu não sabia que tinha essa possibilidade de soltar a cicatriz. É Isso é porque totalmente o novo. princípio de tratamento de cicatriz não às vezes a medicina ela é muito segmentada, né? Por exemplo, eu como cirurgião ortopédico, a gente tem problemas com cicatrizes dolorosas porque Uhum. as cirurgias são profundas. Então é normal nós buscarmos os tratamentos de dor em cicatriz, mas a gente não buscava a estética. Já o da estética, ele não tem hábito de tratar cicatriz dolorosa. Ele tem Uhum. o hábito de tratar a estética. A Como eu estética. tô nos dois mundos, Você juntou aí eu e isso é juntei. maravilhoso para nós, né? Nós que ganhamos como Aí profissionais. isso é uma técnica da escrita que chama hidrossecção de feridas, né? A gente solta a ferida com líquido, corticoides, anti-inflamatórios, modula essa ferida para parar de doer. Muita mulher tem dor na cicatriz e aí pega a parte estética para melhorar aí o aspecto da ferida. Olha, eu sempre falo que esse podcast para mim é uma pós-graduação em várias áreas da vida. Eu aprendo muita coisa por aqui. Doutor, eu tenho muitas coisas para a gente conversar ainda. Você falou das tecnologias que você utiliza. Sim. Gostaria de saber quais. Quais são, assim, as queridinhas do momento, as mais atuais? Conta um pouco pra gente, porque eu não entendo nada. Acredito que muita gente que tá aí nos assistindo também não entende. Então, conta Sim. pra gente. Então, assim, ó, a tecnologia ela vem sempre para associar, né, ao Uhum. tratamento. A gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia, porque apesar de ser muito boa, às vezes encarece demais o produto para o cliente final. Então, as tecnologias que a gente tem hoje de maior acesso, a gente usa muito as ondas acústicas, as ondas de choque, Uhum. usa o Ultraform MPT, que é uma plataforma, né? Principalmente para tratamento de flacidez na bananinha, na região posterior de coxa, região abdominal, Bananinha é aqui. bananinha embaixo do bumbum. Ah, embaixo do. E às vezes também aqui, o endolaser está sendo desenvolvido vários protocolos com ele, que ele vem da cirurgia vascular, onde entrava com laser dentro das varizes e cauterizavam. Hoje a gente tem usado para alguns tratamentos de flacidez corporal, precisa ainda de uma evolução maior desses protocolos. E o Morpheus Body Tight, que aí tem esses usos, já é uma plataforma bem mais cara, porque além do custo do aparelho, tem o consumível, né, que é a ponteira ali do Morpheus. Uhum. Então são essas as tecnologias, são as mais usadas hoje. Aí vai ter várias outras, crioablação e tudo, mas assim, não tem muita evidência ou resultado. Os Essas são, injetáveis têm mais. os injetáveis, eles são bem superior. Quando se fala de glúteo, injetável é o superior. A plataforma, ela é um auxiliar, mas o Auxiliar. injetável é sempre superior. Eu até faço uma associação porque eu faço Sculptra no meu rosto. A gente já estava Sim. conversando sobre isso. E aí, eu fiz o Ultraformer. Sim. Foi bom? Foi ótimo. Substituiria o Sculptra pelo Ultraformer? De Jamais. forma alguma. Então, se eu tivesse que escolher entre um ou outro, eu ficaria com o Sculptra. Eu acho que eu tenho um resultado muito melhor do que o Ultraformer. Ele, claro, deu uma melhora, principalmente Sim. na pele, mas eu percebo que o Sculptra traz mais preenchimento para o meu rosto, preenchimento Exatamente. natural, né? Eu estava com o rosto um pouco cadavérico, então eu imagino que esse também seja o efeito no bumbum, né? Mesma coisa. A gente preenche, trata a celulite, trata a flacidez. Doutor, eu quero dar mais um refinamento. Eu quero que fique um pouquinho mais liso o meu bumbum. Vamos fazer o Morpheus. Olha, a região da bananinha melhorou a celulite, mas tem uma gordurinha ali que está me incomodando a flacidez. Vamos fazer o MPT, né, o Ultraformer ali, para dar uma melhorada. Mas eles isolados, eles não têm bom resultado. Não tem. Doutor, e aí tem uma questão que não é o meu caso, mas de algumas pessoas que sempre que converso com mulheres sobre isso, é a questão da gordura aqui no quadril. Não sei o nome técnico, científico, mas é uma queixa de muitas mulheres. Tem solução? Como é que isso pode ser? Alguns vão chamar de culote, É, né? culote. Que seria a região. A gordura lateral, mais resultado. Você fala assim, o que é o mais eficaz? Seria uma lipo localizada. Hum, Aí você faz a lipo, né? Lipa mesmo, tira a gordura
e usam a tecnologia de retração, Renuvium ou argoplasma. Mas aí é um procedimento cirúrgico, um bloco cirúrgico, Não é feito em sedação, consultório. idealmente não, manipulação. Existem hoje, alguns profissionais estão trabalhando com as mini lipos, Uhum, né, de consultório. É discutível ainda se é bom ou se é ruim. Eu não tenho propriedade uhum, para falar se é bom ou ruim, porque não é algo que eu faço. Eu trabalho com gordura como célula-tronco há muitos anos, mas uhum, sempre em ambiente cirúrgico, hospitalar, uhum. tudo estéreo. Talvez amanhã a gente fale, não, é melhor para isso aí fazer uma mini lipo de consultório mesmo. Mas ainda está sendo discutido qual seria o melhor caminho. Mas para esse culote, sim, o melhor tratamento seria essa, essa lipo A localizada. lipo localizada. Se for muito pouquinho, a gente tem as enzimas que podem auxiliar. Uhum. E aí associar um ultraformer e tudo. Mas, resultado, você fala assim, tirou com a mão, é a lipo localizada. Porque nós mulheres, nós sempre enxergamos tudo com. Acho que nosso espelho tem um aumento Isso, ou uma exatamente, diminuição das proporções das coisas, né? Então tem uma exatamente. gordurinha, a gente vê assim muita coisa. A gente costuma ter que, às vezes, trabalhar a parte psicológica da paciente, Sim. né? Eu tenho paciente com um corpo lindo, bonito. Eu brinco com uma ou outra lá, que é os bumbuns mais bonitos que eu já vi, e elas acham que tem defeito. Ela acha que tem celulite, ela acha que é grande demais, porque ela não consegue realmente enxergar o quanto o corpo dela é bonito, o quanto o corpo dela é singular, o quanto o corpo dela é simétrico, né? Uhum. E a gente faz esse trabalho de autoestima e algumas até indicam, sim, psicólogo. A gente, Perfeito. nas nossas clínicas, sempre tem atendimento integrado, né? Uhum. Nutricionista, psicólogo e tudo. Porque mesmo trabalhar a questão da autoestima mesmo. A gente, infelizmente, depara com mulheres que estão fragilizadas porque terminaram um relacionamento, vieram de um relacionamento abusivo, alguém que, principalmente às vezes a mulher é muito bonita e o seu parceiro, por uma questão de Insegurança. insegurança, diminuir a beleza dela, então ela chega fragilizada no consultório. Uhum. Não é raro fazer procedimentos em mulheres que estão se resgatando, se reinventando, Uhum. pós-divórcio, pós-separação, pós-término, né? Então, tem que ter esse acolhimento e esse trabalho psicológico, porque, infelizmente ou não, quem sou eu para julgar a nossa sociedade, a mulher está muito ligada à beleza, Com à certeza. estética, à beleza corporal, e isso faz parte do anseio da mulher, da autoestima e tudo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de resgatar a autoestima. Eu fico às vezes impressionado com quanto elas se emocionam ao ter um bumbum bonito, ao vestir uma roupa e ficar legal, porque a harmonização glútea ela muda a relação cintura-quadril. Sim. Então transforma o corpo. Na hora que você faz um bumbum bonito, a cintura afina, dá a sensação da cintura estar mais fina, Uhum. a roupa encaixa melhor, a calça encaixa melhor, até mesmo no público trans. A gente tem Hum. alguns públicos trans, não é a maioria, mas tem, e que o trans, o que eu observo? Ele usa uma roupa, na maioria das vezes, que não é nem masculina, nem feminina. É um meio caminho. Uhum. E como o público trans, às vezes, ele não tem o bumbum por uma questão genética, Uhum. da forma do quadril, da parte óssea e da musculatura, ele tem muito constrangimento em vestir a roupa que ele se identifica. Sim. Uma legging para ir para academia, né? Uma calça Gostaria mais de ter as justa, curvas gostaria de ali ter as para curvas. encaixar aquela. E a gente consegue resgatar a autoestima fazendo preenchimento glúteo nesse público. Hum. Eu já fiz em pessoas muito próximas e tudo, e vi o quanto elas se reinventaram, se resgataram no público trans de ter essa harmonização também. Sim, achei fantástico isso tudo que você falou, porque eu vivi tudo isso. No sentido de nem me reconhecer. E quando eu falo que eu gosto muito da estética, não pura e simplesmente por uma questão supérflua, uma Sim, questão fútil, mas porque de fato recupera a nossa imagem, né? com Uma pessoa que certeza. passa por uma relação abusiva, ela perde a identidade, e isso reflete na aparência. Claro que a questão psicológica é muito importante, porque você pode estar maravilhosa, se a sua cabeça não estiver bem, se Sim, você não estiver emocionalmente saudável, você não vai conseguir se enxergar bela, não vai. bonita. E uma outra questão é que a beleza não é padronizada. Então a gente tem que trabalhar nossa mente para nos aceitarmos como nós somos. Só que a gente tem hoje a estética que pode nos ajudar a melhorar aquilo que a gente acha que não é o que nós gostaríamos. Eu penso dessa forma. Eu não acho que estética seja. eh,
eu acabei de falar a palavra, esqueci, mas não acho que seja supérfluo, não acho que seja fútil. Não, de forma alguma. Eu acho que é necessário. Imagina, anos atrás, as nossas mães, tias, não tinham acesso a isso tudo que a gente tem hoje. Hoje a gente pode, Com né? certeza. A minha mãe tem 70 anos. E minha mãe fez recentemente com a minha prima uma reabilitação oral, melhorou, Uhum, clareou mais os dentes, as facetas, uhum. melhora da questão do botox e gerou um ganho de autoestima para ela. Agora, Com porque minha certeza. mãe tem 70 anos, ela não vai se cuidar, Claro que não. faz o cabelo dela, e tem todo Uhum. vamos dizer assim, um organograma, uma rotina de Rotina. cuidados da mulher, independente da idade. Eu tenho paciente de 70, de 80, Sim. e todas eu ofereço: "Ó, você quer fazer?" Teve uma que virou para mim, tirou o óculos e falou assim: "Doutor, eu queria melhorar a minha visão, que eu tenho vergonha de tirar foto sem os óculos", Uhum, porque ela já tem a ptose palpebral e ela tem que uhum. fazer a blefro. Indiquei para um colega oftalmologista fazer para resgatar a autoestima dela. Ela Sim. tinha quase 80 anos. Sim, eu acho que a estética salva a gente, sabe? Sim, Acho que salva muito e eu sou totalmente a favor. Eu tenho uma tia que tem 70 anos, ela é super vaidosa, eu acho o sim. máximo, faz tudo, eu me inspiro nela, inclusive. Eu tento chegar aos pés dela, massagem facial, procedimento, cremes e tudo mais. E quando você fala que a mulher tem muito essa ligação com a beleza, eu acho que a gente não pode perder isso, né? Não, de A forma alguma. feminilidade, a beleza da mulher, a sensibilidade, a leveza de ser mulher. Eu acho que a gente perdeu muito isso e a gente está precisando agora voltar para esse lugar, né? De não perder aquilo que a gente conquistou de independência e tudo mais. Mas de entender que a gente pode ter as duas coisas, né? Ser feminina não quer dizer que, Que você tem que ser. que não é Que feminista, não né? é. Que não Exatamente. defende os seus direitos, as suas. Exato. Acho que a gente pode continuar. A gente pode ser feminista, ou pode ser feminina Sim, e continuar fazendo tudo com que nós certeza. já fazemos, né? Trabalhando, Eu buscando a tive nossa uma independência. experiência de trabalho. Eu sou perito criminal, né? Sou legista na polícia, Hum, lá em Minas Gerais. E o ambiente que eu trabalhava, a juíza era mulher, a delegada da mulher era mulher, a delegada regional era mulher, a promotora era mulher. Só tinha eu de homem, que era o chefe do posto médico legal, como perito. E assim, elas, em momento algum, elas deixaram de ser mulheres bonitas, ser femininas, serem cuidadas, uhum. e elas estavam numa posição de poder, de delegada, de promotora, de juíza. Então, não mudou nada. E um ambiente até que se espera uma postura mais, Mais né? rígida, né? Rígida. Então, Mas elas eram rígidas, elas não eram. exatamente, mas Elas eram você bem pode. Eu sou rígidas, extremamente mas rígida no meu bonitas. trabalho. Meus colegas de trabalho que estão me ouvindo aí vão concordar comigo, mas tá lá, é uma persona. Ali Exatamente. eu preciso adotar aquela postura. Eu não preciso levar aquilo para minha vida pessoal, para o meu eu, né? Eu Sim, posso. Eu sempre falo, nós somos vários, né? Nós temos várias versões. E eu acho que isso é o mais gostoso de ser mulher, porque a gente tem muita, muita versão. com certeza. Eu adoro ser mulher. Doutor, estamos quase caminhando para a reta final do nosso episódio. Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui, porque esse assunto, para mim, é um dos favoritos. Mas eu acho que eu preciso te fazer algumas perguntas aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente ali curiosa. Então, se importa se a gente falar um pouco sobre a sua vida pessoal? Claro, sem problema. Então, vou fazer aqui, tenho de frente com Gabi, de frente com Bartilha. Doutor, solteiro, casado, enrolado, como é que tá aí a vida? Porque tem umas pessoas ali que estão querendo saber. Solteiro. Solteiro, galera. Já fui noivo, já namorei, mas hoje solteiro. Solteiro há quanto tempo, doutor? Definitivamente deve ter 1 ano. 1 ano, Cerca gente. de um Ó, já ano. tá bem resolvido. Não, tá bem resolvido. E aí, continuando ainda sobre sua vida pessoal, mas fazendo um link com a profissional, você já viveu alguma situação assim inusitada, difícil de lidar, assim? Difícil, eu imagino que não, porque você é uma pessoa, né, super leve, Sim. tranquilo, tudo pra você, eu imagino que seja fácil de lidar. Deve ter muita inteligência emocional. Mas já teve alguma situação inusitada com alguma paciente? Alguém já deu em cima de você? Conta pra gente. Existe o assédio, sim, sabe? Não só das pacientes, às vezes das mães das pacientes, né? Hum. Mas eu trabalho num ambiente muito confortável. As minhas clínicas têm muitas mulheres, eu tenho mulheres que me circundam, né? Uhum. Minha secretária, minha gerente de vendas, as auxiliares. Então, é um ambiente muito feminino. E isso é um ambiente muito protegido, porque elas estão sempre ali, estão sempre cuidando das pacientes. Eu tenho um público muito legal, que são as mulheres casadas, que os maridos que levam em mim, porque confiam na minha pessoa. E às Uhum. vezes eu faço um trabalho de resgate ali do casal, onde eu faço a harmonização,
muito com a participação do marido, o marido falando: "Olha, Gustavo, eu queria que focasse maior, eu queria mais Aham, redoutado", ou então fala assim: "Não, eu já gosto, só deixa mais redondinho". Então o aham, marido participa aham. e o marido às vezes está querendo perder peso, aí eu vou lá e faço um protocolo de emagrecimento nele. Ele tá, às vezes está com a baixa da testosterona, porque trabalha muito, é um empresário, viaja, a gente faz a reposição hormonal dele dentro daquele ambiente nosso ali da clínica. Então, é um ambiente muito família. Existe o assédio? Acho que existe o assédio para todos, Para todos. todos, né? É mais saber respeitar, ser educado, não ser ríspido, e nunca tive problema maiores com Nunca isso, não. teve assim, ninguém nunca te agarrou no consultório? Não, e até porque ela teria que agarrar umas 3 pessoas, 3 né, pessoas que porque no consultório geralmente está eu, 1 ou 2 auxiliares e mais um videomaker, então é muita gente. é muita Eu gente, nunca fiquei meninas, eu nunca não fiquei vai ser dessa sozinho no vez. consultório, sempre Doutor, tem uma equipe e comigo. a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu até nem me sinto muito confortável de fazer essa Pode pergunta, falar. mas eu vou fazer. Não me sinto muito confortável porque eu acho que ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas já que é uma dúvida de muitas pessoas, que as pessoas perguntam, as pessoas questionam, não deveriam, mas questionam, conta pra gente. Hétero, gay, como é que chama? Fluido? Qual que é Não, essa? sou hétero sim. Na verdade eu aprendi a falar hétero, porque a gente designava eu sou homem, né, eu Homem. aprendi dessa forma. Mas até por uma questão de respeito, eu falo hétero, por quê? Porque eu tenho vários pacientes, Uhum. amigos que são gays e eles são homens. Porém, eles têm a opção sexual, né, de se Sim. relacionar com outros homens. Então, eu sou Uhum. hétero, relaciono somente com mulheres mesmo. Sofro por elas de vez em quando, mas faz parte do processo. Deixa eu Da... descobrir, gente, se ele sofre mesmo. Qual é o seu signo? Eu sou libriano. Aham, que libriano sofre por alguém, gente. Não, ó, golpe. Libriano faz sofrer, libriano não sofre, gente. Ó, Mas tem não muito, caiam no golpe do doutor mas tem Gustavo. muito respeito por quem não, quem é gay ou as outras Aham, opções, né? Bissexuais e tudo. sim, E na estética eu trabalho com várias pessoas que têm as opções distintas e a gente tem muito respeito e carinho com todos. Acho sim. que é um ambiente muito acolhedor. Eu acho que a vida íntima das pessoas, né? Eu até me senti um pouco Sim. desconfortável em fazer essa pergunta, porque a sua vida Não, íntima não é da minha conta, né? mas é comum Mas é comum as perguntar, pessoas sabe? terem essa dúvida e a gente acabou de sanar. É comum perguntar. Às vezes falam assim comigo, não, mas homem da sua idade, bonito e solteiro, é porque é gay, não se assumiu ainda. Eu falei, gente, se fosse para eu assumir, eu já tinha assumido há muito tempo. Eu tenho uma vida Eu sou muito bem confortável e resolvida. resolvida há muitos anos. Mas não, eu tive um relacionamento longo, depois eu tive 2 menores. Não casei, infelizmente, ainda. Espero casar e ter meus filhos. Estou na procura. Olha, meninas, fica a dica. Mas tá tudo certo. Eu não tenho nenhum constrangimento com isso, não. Então, tá. Eu confesso que eu me senti um pouco. Mas, doutor, eu acho que é isso, né? A vida íntima de cada um. Sim. Meninas, ele tá solteiro, sim. Vamos colocar, fazer um corte desse momento aqui, colocar fixado no Instagram, tá bom? Para não restar mais dúvidas. Sim, Porque realmente tem essa coisa, né? Homem e mulher também, né? Por que que tá solteira? Ah, às sim. vezes, né? Ah, não vai casar? Todo mundo fala é golpe, né? É golpe. Não, às vezes acontece. Não vai casar, não vai namorar. Não, às vezes a pessoa tá no momento de olhar pra si, É, né? De às vezes a vida muda, né? Eu autodescoberta. morava no interior, eu tinha um relacionamento longo no interior. Depois eu mudei para a capital e as coisas vão mudando. Hoje eu viajo muito, então tem que achar alguém que te entenda também, que aceita aquele Sim. momento seu ali. E não E é tão cabe muito fácil da assim. gente também se doar e abrir mão de algumas coisas para ter o relacionamento. Eu estava conversando com um casal de amigos aqui no podcast e foi muito interessante a nossa conversa, porque eles falaram assim, isso me trouxe assim um insight. Eles falaram assim, a gente não faz as coisas de qualquer jeito. Você trabalha de qualquer jeito? Não. Por que que você se relaciona de qualquer jeito? Então, não é se relacionar com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa é maravilhosa, mas você e essa pessoa não têm Sim. encaixe ali, né? E Nas são diferenças. momentos de vida diferentes É, também. porque até nas diferenças a gente tem que se encaixar. Sim, O pai de uma amiga falou pra mim, acho que eu tinha 18 anos de idade, eu levo comigo isso que ele falou, que você tem que encontrar uma pessoa cujos defeitos você consiga suportar, sim, porque todos nós temos defeitos, né? Então você viaja muito, trabalha muito, então se a pessoa tiver uma necessidade maior de presença física, de ficar trocando mensagem o dia todo, não vai funcionar.
Sim, né? com Eu, por certeza. exemplo, eu tenho muita dificuldade com o WhatsApp. Eu não fico o tempo todo no WhatsApp. Então, se eu me relacionar com uma pessoa que precisa, que eu responda imediatamente, que eu esteja sempre disponível, eu vou ter É, dificuldade, é viu? igual a minha situação, eu lido com mulher o dia todo, né? E lido com Uhum. muitas mulheres bonitas. Então, se quem tiver comigo tiver esse receio, essa insegurança, não entender que isso é meu Exatamente. trabalho, não vai ter como, porque eu não vou deixar de lidar com as minhas pacientes e cuidar delas. A possessividade não é normal, né? Não. Ela vem de uma profunda insegurança. O controle, eu sempre falo que o relacionamento, para mim, hoje, depois de amadurecer, de passar por muitos problemas também, você tem, eu tenho a minha vida, você tem sua vida e nós temos a nossa vida. Isso, E eu não posso te proibir de viver a sua vida, né? E exatamente. hoje em dia as relações, elas estão muito sufocantes, né? Então, acaba que vocês têm que viver a mesma vida. E não existe simbiose na relação. A simbiose não É, dá eu, muito certo. eu vejo que um grande problema talvez seja as redes sociais, né? A gente se torna Sim. escravo. Eu confesso até que às vezes me escravizo pela questão do Do trabalho, estar trabalho. sempre na rede Uhum. social ou estar sempre em eventos e tudo. Respondendo. E aí acaba também que gera uma ansiedade na pessoa que está com você, assim, que dia que ele vai me postar? Vai botar no feed? Vai botar no story? E isso é um constrangimento para todos. E você está feliz dentro do relacionamento e a pessoa está preocupada Com a com a publicação no Instagram. publicação no Instagram, entendeu? Então, assim, é um advento atual, a gente tem que saber lidar com isso. Ah, mas você me posta pouco, né? Então, assim, são questionamentos que dentro do relacionamento vai ter que ser resolvido para manter um bom relacionamento. Todo mundo para terapia, galera. Todo mundo em terapia. Porque realmente, assim, parece que a publicação no Instagram virou a nova É o mais declaração de amor, importante. né? Virou a nova declaração. Eu tô olhando o horário ali, já tá, gente, porque eu tenho um diretor aqui que é muito bravo comigo, me maltrata. Mas eu acho que a gente ainda tem um tempo, né, Jeff? 4 minutos. Nossa, eu acho que são 19 minutos, que eu ainda tenho muitas perguntas, viu? E aí, como eu estava falando, todo mundo para terapia, porque não é normal você querer controlar o outro nesse nível de, Sim. não pode ter amigos. Eu tenho uma conhecida que eu não posso falar o nível, porque, né, muito próxima, é que ela tinha ciúme da mãe do marido. É, é. Então, assim, isso é doentio, gente. Tem que tratar aí a autoestima, porque senão a gente vai entrando em relações adoecidas, né? Sim, Muito com ruim. certeza. E com o advento das redes sociais, a publicação no Instagram se tornou a nova declaração de amor. As mulheres não gostam mais de flores, né? Sim, Elas exatamente. querem o quê? O post no feed. O post no feed é o marco, né? É o, é o O dia marco que do vai postar no relacionamento. feed. E aí começa que você vê vários posts no ano, né? Porque posta, nem. A gente tem um termo no interior, e um amigo meu usa muito, mandar um abraço para ele, o Fulvio, que a gente trabalha sempre junto, que é comer sal. A Como? pessoa, comer sal. Quanto Começar. tempo demora para se comer 1 quilo de sal, né? Porque Aham. Aqui os também tem antigos esse. falavam que Aham. comer 1 quilo de sal dá mais ou menos 1 ano e meio. E Aham. aí você nem comeu o sal ainda com a pessoa e ela já quer a foto no Já quer a feed. foto do Aí o que feed. acontece? O relacionamento não está ainda estabilizado, Aham. vocês não se acertaram, posta a foto. Aí gera todo aquele alarde social. Dá 2 meses, não deu certo, tem que remover a foto. Aí gera o Exato. constrangimento, a decepção. Aí vai todo mundo para terapia para superar um relacionamento de dois Exato. Um meses. relacionamento de 2 meses, Sendo que que era o muitas vezes tempo, nem se tornou, né? que era o momento de estar se É. conhecendo, tá tendo outras discussões, alinhando agendas e tudo, que é a foto no feed. Eu imagino que hoje os assuntos das terapias aí seja mais aqueles que não chegaram a se tornar algo, um relacionamento, né? É Porque eu acho a que isso tá muito frustração, né? É o tá muito quase. o quase, tá Tem muito mais música de comum. quase do que de amor. Tá muito comum essa coisa de não se comprometer ali, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos com a pessoa e gente, mas, né, enfim. Sim, E não tem como falar que não existe um envolvimento emocional, que com vai certeza acontecer. existe, porque E existe aí expectativa. em algum momento as coisas não vão dar muito certo, né, Sim. doutor? Mas enfim, o nosso diretor tá me pressionando, tá, gente? Mas eu sou rebelde aqui, bastante. E, doutor Gustavo, eu acabei pulando sem querer o assunto do. A conversa tava boa demais, né? Eu gosto de falar da vida dos outros, gente. Eu sou uma ótima fofoqueira. Mas eu só falo o que me permitem, tá? A gente não falou sobre emagrecimento assim, com muita profundidade. E eu sei que esse é um assunto que afeta muitas pessoas. Tem aquela questão de é saudável, não é Sim. saudável?
O que que pode ser feito hoje? Tem o Ozempic, Monjaro. o Monjaro, eu não entendo tanto, mas queria que você fizesse uma palhinha pra gente sobre esse assunto. O que que hoje tem disponível lá no seu consultório para que as pessoas saibam e te procurem também. Sim. Então, hoje, praticamente todo mundo que trabalha com estética tem que ter ali um ambiente de nutrologia, né? De orientação Hum, nutricional e ou emagrecimento. Dentro das terapias de emagrecimento, as que estão mais em voga, mais procuradas, são as com o Ozempic, que é a semaglutida, e a uhum, com o Monjaro, que é a tirzepatida. Diferença de um para outro vai ser que o Monjaro tem menos efeitos colaterais, então as uhum, pessoas são mais adaptam melhor ao Monjaro, por isso que fala que é dos ricos e famosos, que é dos políticos, dos artistas, até porque é uma medicação cara, a gente importa dos Estados Unidos, né? Então ela tem um valor maior do que o Ozempic. E a maior parte importante disso é ser feito com acompanhamento médico, porque senão vai causar dependência, vai ter efeito uhum. rebote, e gerenciar o emagrecimento, porque se não fizer de forma adequada, perde só massa muscular ao invés de perder a massa de De gordura, gordura. porque não está alimentando de forma adequada. E aí vai gerar flacidez. Então tem que ter o gerenciamento nutricional para não perder massa muscular e o gerenciamento da flacidez, senão desenvolve a face de Ozempic, que é aquela face caída, que também acontece com o Monjaro. Perde gordura, gordura é sustentadora e cai. Essa semana eu vi no Instagram uma pessoa comentando em uma publicação que ela estava fazendo a aplicação de Ozempic por conta própria. Ela comprou É. e Infelizmente, por uma questão da indústria, está liberado como venda livre, e não deveria. Não deveria eu acho mesmo. também, porque Porque o Ozempic, se a pessoa usa demais, ela pode ter efeitos colaterais graves, hipoglicemia. Ele é um remédio para diabetes, lembrando disso. é. O Ozempic é para diabetes. Então, a Uhum, pessoa pode ter efeitos adversos graves, entrar em coma, né? Se não usar de forma adequada. Agora tem um novo medicamento que é o Wegovy, que é o mesmo fabricante do Ozempic, uhum, porém ele tem dose maior para obesidade, emagrecimento. E o Ozempic vai ficar só para diabetes, sim. apesar de ser a mesma medicação, que é a semaglutida. Só que é um medicamento, se usar de forma inadequada, pode causar efeitos colaterais graves, sim, É preocupante, né? Deveria ter mais com controle, mas certeza. enfim. Nem sou da área da saúde, estou aqui opinando. Não, mas Brincadeira, deveria sou ter. sim, sou da área administrativa, mas Deveria sim. eu acho que deveria, porque eu acho que eu não gosto muito de tomar medicamentos, então eu acho que qualquer medicação tem que ser muito bem administrada, Sim. porque vai causar algum E efeito não colateral tem, no seu e não organismo. tem problema algum colocar isso, pensando em nível populacional, você ter ali um profissional qualificado, mesmo na rede de saúde Sim, ou em outros ambientes, que saiba educar a sociedade, orientar. orientar sobre o uso adequado. Não é tão difícil se capacitar. Perfeito. Então, nada de automedicação, gente. Doutor, infelizmente, vai ter que voltar para a parte 2, tá? É um pré-requisito para participar desse podcast, tomar vinho e vir para a parte 2, tá, Sim, com gente? certeza. Então, estamos caminhando para o final e eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma mensagem ao final para marcar a sua participação aqui. Então, fica à vontade, olhe para sua câmera e deixe a sua mensagem. Peguei de surpresa, Então, gente. a minha mensagem ela é sempre de agradecimento, né? Eu agradeço a minha família e principalmente na pessoa da minha mãe, a Deus que está me dando essas oportunidades de estar aí viajando pelo Brasil e mudando vidas. E agradecer a Bartíria e toda a equipe aí que me convidou para o Pod Elas Dizem, né? Entrar nesse ambiente feminino é muito agradável, é muito gostoso. Saber lidar, né, com o ambiente feminino é muito bom. E vocês me dão muitas alegrias. Eu me sinto muito lisonjeado quando me chamam de Doutor Bumbum. Nem falamos disso. É, Que absurdo, muitos esse assuntos. apelido aí é um apelido que eu gostei, porque elas falam isso com carinho, né? Sim. E a gente não tem noção do quanto de pessoas que nos assistem. Às vezes a gente tem um Reels ali com 300 mil visualizações, 300 mil pessoas que te assistiram. Sim. Doutor, vou te interromper. Daqui a pouco você deixa sua mensagem de novo, Sim. mas eu quero te perguntar, como que surgiu essa questão do Doutor Bumbum? Porque até as minhas amigas, quando eu falei que você viria ao podcast, falaram assim: ah, ele é o Doutor Bumbum? Eu falei, ué, nem eu tô sabendo disso. Conta pra Então, gente rapidinho, vamos lá. diretor, só mais um minuto. Como é que surgiu esse assunto de Doutor Bumbum? O Dr. Bumbum, a primeira vez que eu comecei a escutar foi de forma pejorativa, Hum, porque eu era um cirurgião, todo formal, terno, gravata, fazia transplante, cirurgia robótica, então tem aquela forma mais sisuda, séria. E ao mudar para a estética, os meus colegas
que palestravam comigo, eu dava palestra, treinamento para clube de futebol, participava de muito congresso nacional e internacional. Ah, agora você vai virar Dr. Bumbum, porque Dr. Bumbum foi uma figura ruim de um médico que fazia procedimentos clandestinos dentro de apartamentos. Então começou assim de forma negativa. Só que aí as minhas pacientes começaram a se referir a mim como Dr. Bumbum. E aí o pessoal chegava para mim: "Ó, Gustavo, não sei quem te conhece, falou que você é Dr. Bumbum". E isso foi rodando, 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 e hoje eu fico muito agradecido, porque é um reconhecimento do meu trabalho. Sim, você mudou completamente o sentido do Mudou. Dr. Bumbum, que fazia o Pejorativo. procedimento clandestino, para o Dr. Bumbum que deixa os bumbuns maravilhosos. Olha Exatamente. isso. Então, cada vez com a caixinha de pergunta, tá lá, Dr. Bumbum. Esses dias eu recebi um bilhete muito carinhoso de uma paciente, que eu cuidei dela e tudo. Aí ela mandou para mim um chocolate e mandou uma cartinha ao Dr. Bumbum. Então, eu recebo com muito carinho e muita felicidade isso. Olha, meninas do processo seletivo aí do Dr. Gustavo não podem ficar com ciúme dos bilhetinhos, tá bom? Mas é um sinal de carinho. Doutor, então agora sim, vamos para a mensagem. Deixa a sua mensagem para fechar, para ficar marcada, que é a sua primeira de muitas participações aqui Então, nesse podcast, porque novamente, não conseguimos falar tudo, gente. obrigado, Bartira. Obrigado ao Pod Elas Dizem. Obrigado, Goiânia, por me receber. E obrigado a todo mundo aí que confia em mim o seu cuidado, às famílias, ao marido, ao namorado, à irmã que fala: vai lá, irmã, faz o tratamento, você merece. E as filhas, que às vezes levam a mãe para resgatar a autoestima da mãe. Então, obrigado por tudo aí, pelo reconhecimento e pelas oportunidades. Doutor, gostei demais. Realmente, pena que o podcast só dura 1 hora, gente. Eu acho que eu precisaria de 4 horas, porque eu falo sempre que eu sou abençoada, porque todos os convidados que vêm aqui são maravilhosos. Hum, E eu quero te agradecer por se disponibilizar a estar aqui, a sanar as nossas dúvidas. E muitas vezes, doutor, eu percebo que as pessoas são mal informadas porque existe, como nós falamos, existem bons e ruins profissionais. Então, cada um coloca o que quer na Sim, internet. exatamente. E eu fico muito feliz de poder ter um espaço onde as pessoas podem procurar profissionais que realmente, porque quem senta aqui é quem realmente tem competência, né? Eu pesquiso muito sobre as pessoas antes de aceitar ou quem me procura ou quem eu procuro antes de trazer alguém aqui, porque eu me sinto corresponsável, Com sabe? certeza. Então, eu quero te agradecer muito. Espero que você retorne para a gente falar sobre outros assuntos. E portas abertas, tanto do Pod quanto do X Level, que é a nossa produtora, que é maravilhosa, gente. Né? Sou suspeita, me sinto em casa aqui. Então, as portas aqui estão abertas para você sempre, tá? Muito obrigada. Muito obrigado a todos aí. Gente, muito obrigada. Espero que vocês curtam bastante esse episódio, tá? Curtam, compartilhem. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal para ajudar nosso trabalho, para a gente continuar trazendo informações para vocês aqui no Pod. Um beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente!